Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e o Vincent Martella confirmou um detalhe sobre o final de Todo Mundo Odeia o Chris, que é debate entre os fãs há anos. Então no vídeo de hoje vamos revelar de uma vez por todas o mistério sobre o final abrupto de Todo Mundo Odeia o Chris. Porque o Todo Mundo Odeia o Chris, no original Everybody Rates Chris, durou 4 temporadas. E o último episódio terminou de uma maneira muito seca, bem diferente dos outros. Deixou muitos fãs com dúvidas sobre o que aconteceu com Chris e sua família. E isso gerou diversas teorias ao longo desses anos. O episódio é o último da 4ª temporada, intitulado Todo Mundo Odeia o Supletivo, onde Chris e sua família se reúnem numa lanchonete. Tem aquela cena icônica de Rochelle, Chris, Tonya e Drew cantando Live on Prayer do Bon Jovi, enquanto eles esperam Julius chegar com o resultado do supletivo, ver se Chris vai poder entrar na faculdade ou não. Enquanto eles esperam, tem um homem estranho que entra lá no lanchonete, se senta no balcão e fica trocando olhares com Chris e depois vai embora. E nesse momento o Julius chega com o resultado do teste. E quando o Chris pergunta qual foi a nota, o episódio termina ali, os créditos sobem e pronto. Com muitos achando que é porque a série foi cancelada e que eles iam responder numa 5ª temporada. Enfim, tem várias teorias. A mais famosa é que a série acaba aí porque o que aconteceria depois na vida do Chris Rock ia ser trágico. Porque pouco menos de um ano depois, o Julius Rock, o verdadeiro, morreu durante uma cirurgia de úlcera. E aí ia ser algo muito triste, né? Então muitos acreditam que o Chris Rock não queria mostrar isso em sua série, que majoritariamente era de comédia. Só que não foi bem isso. Veja o que o próprio Vincent Martella falou no podcast do Rogério Vilela. Mas se você quer entender mais sobre essa fama do Greg aqui no Brasil e a treta do Chris com os brasileiros, confira esse vídeo que eu fiz contando uma história magnífica. Porque Greg, o Brasil tá tão na sua. E agora vamos ver o que o Vincent falou sobre o final da série. Nunca ouvi isso antes, então acho que não. É que ele tem problema com crack. Não leva muito. Mas eu nunca ouvi isso. Não foi o que me foi explicado enquanto estava acontecendo. Eu acho que eles diriam isso. Uma coisa que eles sempre quiseram, eles sempre falaram em fazer, pelo menos, é que eles queriam terminar o show antes da fama do Chris Rock. Eles não queriam que o final fosse o Chris Rock no Saturday Night Live. Queriam que fosse ele crescendo. Eu não sou roteirista, eu não posso falar com 100% de certeza, mas eu tenho 98% de certeza que isso não é verdade. Inclusive, tem vídeos no Brasil, no YouTube, explicando o final de Todo Mundo Odeia o Chris com mensagens subliminares, assim, a placa do carro quer dizer esse é o dia que o pai do Chris morreu, esse foi o jeito que ele morreu, porque um carro passa assim e ele morreu desse jeito. Mas não me surpreende, mas eu nunca ouvi isso na minha vida. Isso derruba totalmente a teoria que muita gente acreditou por anos. Porque, pra quem não lembra, a teoria era a seguinte, que a nota mínima pra passar no supletivo, se eu não me engano, era 800, uma coisa assim, e o Chris tirou 735 e, portanto, ele não teria passado. E essa teoria surge porque quando o Julius está estacionando lá o caminhão na frente da lanchonete, a câmera foca naquele número 735. E aí todo mundo viu isso como uma pista, um easter egg que foi colocado ali e tal. Só que foi revelado que não, isso não é uma pista para o resultado. E sim uma lembrança do peso daquele resultado do teste na reunião da família naquela noite e o peso que teria para o próprio Chris Rock. E em 2020, o próprio Tyler James Williams confirma que não tem essa de que o Chris tirou uma nota menor e não passou no supletivo. Não, ele passou sim no supletivo e entrou na faculdade, só que abandonou pouco tempo depois. E esse é o início de sua jornada no ramo da comédia. Ele abandona a faculdade para poder se focar na carreira de ator, comediante, enfim. E também temos outra confirmação, só que isso aí já estava óbvio para quem viu a outra série, que essa cena final foi uma paródia quadro a quadro do finale da Família Soprano, que também foi exibida no mesmo ano, onde a cena é idêntica à sequência final da série mafiosa, com Tony Soprano e a sua família reunida no restaurante e o corte abrupto no fim, poupando os fãs de assistir a morte do chefão da máfia ou não. E isso acontece porque Todo Mundo Odeia o Chris é cheio de referências aos filmes e séries sobre a máfia, e as escolas onde Chris estudou, o Corleone e a Tatália, são sobrenomes de famílias de O Poderoso Chefão, por exemplo. E essa questão sobre o final da série foi reforçada pelo próprio Terry Crews, que faz o Julius, que ele contou em uma entrevista que o Chris Rock não terminou o 2º grau
e começou na comédia por volta de 18 anos, que era a idade que o Chris na série estava chegando. E aí ele disse que como o nosso Chris, né, no caso da série, estava no último ano, então eles terminaram na hora certa, quando o Chris entra no caminho de se tornar um comediante. E nessa cena tem outro detalhe interessante, é que durante a conversa da família na lanchonete, o Chris cita um local que vai ser importante, ao menos no seu futuro próximo. Mas sabe que estão contratando no Red Lobster? Mas eles não vão contratar, não. Pra quem não sabe, o Red Lobster é uma restaurante dos Estados Unidos. O Chris Rock, de fato, trabalhou na vida real em seus primeiros passos como comediante. Então isso já é outra referência. E aí, indo para aquele sujeito estranho que entra pela lanchonete, aquele cara é o Levi Spiro, que era diretor da série Todo Mundo Odeia o Chris. E essa participação misteriosa dele é representando o agente que viu o potencial de Chris Rock para a comédia e convenceu o garoto a tentar a carreira nos palcos de Nova York. E mesmo sem um curso superior, Chris conseguiu se dar bem na comédia e entrou para a trupe do Saturday Night Live. Faz sucesso também levando tapa na cara do Will Smith. Oh, uau! Uau! Tá, eu não consegui resistir. Mas enfim, além disso, vale lembrar que a proposta de Todo Mundo Odeia o Chris foi sempre retratar, com certos exageros, claro, e adaptações, a infância do Chris Rock. Ou seja, quando o Chris chega a um ponto decisivo na narrativa, a série chega a um fim, uma vez que a partir dali, a vida de Chris, na realidade, toma outros rumos, com ele investindo tudo em sua carreira de comediante. Então, a partir dali, tudo ia ficar fácil, entre aspas. E também, pro lado da série, não ia ter como continuar incorporando aqueles personagens, como Greg, Caruso e até mesmo a família dele. Ele não ia estar na escola, se ele não ia estudar, não ia ter como ter Greg e Caruso. Se tivesse uma quinta temporada, provavelmente isso poderia desagradar nós fãs que iríamos pedir para que a série tivesse acabado na quarta. A gente fica com aquele gostinho de poderia ter continuado, mas analisando friamente a gente percebe que foi melhor. Mas e vocês? O que acham do final Todo Mundo Odeia o Chris? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu! O que diz aí?